meu Deus e meu Pai, Tu que és todo poderoso, Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite, no último domingo de agosto. Que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo que se faz presente neste lugar, venha falar aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, produza vida em nossas vidas e que o Teu poder se manifeste. Abençoa, meu Deus, os Teus filhos que aqui estão ou que irão assistir essa mensagem através do nosso canal do YouTube, que irão assistir pelo Instagram. Que em nome de Jesus o Teu poder se manifeste e que a Tua palavra transforme a vida de cada um desses, em nome de Jesus. Minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 15, no versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Essas são palavras de Jesus. E ele diz assim: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira verdadeira. Em outro momento Jesus diz isso. Ele está dizendo: eu sou a videira e vocês os ramos. Sente-se no seu lugar em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, em sua carta aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 17, ele pega isso que Jesus disse e dá uma incrementada. Paulo ele diz: olha, o judeu, os israelitas não aceitaram Jesus. E ele nos enxertou, nós somos enxertados. E nesse momento Paulo fala da oliveira. Nós que éramos oliveira brava, fomos enxertados em Cristo Jesus. E eu acho que você conhece a técnica de enxerto, onde uma planta é ferida no seu caule e um outro pedaço de outra planta é colocado e ali é enxertada uma planta na outra. E é exatamente isso que Paulo está nos dizendo. Éramos de longe, de outra espécie, e Deus nos enxerta em Cristo Jesus. Mesmo quando dizemos que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, na verdade foi Ele que nos recebeu. Porque é exatamente isso que Paulo nos disse, que fomos enxertados. Então, se fomos enxertados, foi Ele que nos recebeu e não ao contrário. Mas se fomos enxertados na videira ou na oliveira, mas pegando o que lemos em João, vamos pensar na oliveira, na videira. O que produzíamos antes? Como era a nossa vida? Quem era você antes de Jesus? O que você produzia? O que eu produzia? O que tínhamos a oferecer? Nada. Porque a Bíblia, quando ela vai falar, e vamos ler no livro de Gálatas, explicando sobre a carne nem fruto tem. A carne tem obra. A Bíblia diz que o fruto do Espírito mas quando ele se refere
a carne, ele diz, e as obras da carne são essas. Gálatas, capítulo 5, você está em Romanos, você passa Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas. Capítulo 5, no versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Olha o que Paulo escreve. Paulo está nos dizendo que quando não éramos a videira, quando não fazíamos parte da videira, era isso que a gente produzia. Era somente isso que tínhamos a oferecer. Nada. Perdição. As obras da carne levam o homem direto ao inferno. Não tem meias palavras para dizer aqui. Não tem outra coisa para dizer. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Ou seja, os que estão indo de encontro ao reino de Deus estão indo a favor do inferno. Mas a palavra nos diz que pela misericórdia do Senhor Ele nos recebe, nos adota, nos enxerta e agora temos algo a produzir. Mas antes de falarmos do que vamos produzir a partir de agora, porque temos no Senhor, eu quero ressaltar aquilo que ficou muito claro, que precisamos todos os dias lutar em busca de vencer as obras da carne. Aí você pode me dizer, mas pastor, eu já aceitei Jesus, eu já sou alguém transformado, renovado, o Espírito Santo já habita em mim, glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo também, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, ele diz, olha, aquele que julga, ou em outras palavras, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E temos um exemplo muito forte disso. E eu vou ler, eu não vou ler na minha versão, eu anotei aqui, eu vou ler na versão NVI que diz assim, ó, é o que está escrito em Atos capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou. Quem testemunhou? Deus. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Deus diz que encontrou alguém segundo o seu coração, e se Deus disse isso a respeito de um homem, Ele pode dizer isso de você também. Ele pode dizer que você é alguém segundo o coração dEle. Podemos alegrar o nosso coração sabendo que fazemos a vontade dEle e somos segundo o coração de Deus. Mas no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, o homem segundo o coração de Deus recebe a visita de um profeta. E Davi, como um servo do Senhor, quando recebeu o profeta, se alegrou. E o profeta trouxe uma ilustração de uma situação. E Davi acreditava que aquilo se tratava de alguém do seu reino. Davi disse, olha, um homem muito rico tem um vizinho muito pobre. E esse vizinho tem uma ovelha, o outro rebanhos e mais rebanhos. Chegou um visitante na casa do homem rico
ele foi na casa do seu vizinho pobre, pegou a única ovelha que ele tinha, que ele tratava com o maior carinho e comia com os seus filhos, matou e serviu ao seu visitante. Naquele momento, irmãos, Davi ficou revoltado. Davi se levantou, e se Davi tivesse uma mesa na frente dele, ele tinha batido na mesa e disse: não pode acontecer isso no meu reino, não é possível acontecer isso no meu reino, eu não admito que isso aconteça no meu reino. Eu acho que o profeta olhou assim e disse: será, Davi? Pois é, esse cara é você, Davi. Foi você quem fez isso, quando deitou com a mulher de Urias. O Senhor te deu todas as coisas e você tem à sua disposição quantas mulheres você quiser. Você tem um harém, mas você foi até a casa de Urias e tirou a esposa dele e ainda mandou matar Urias. Naquele momento Davi se desespera, clama ao Senhor, chora, e essa história você conhece, mas eu não quero dar ênfase nela, eu só quis lembrar a você essa história. Mas o que eu quero destacar aqui é que alguém, segundo o coração de Deus, caiu. E por isso o apóstolo Paulo disse: aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que a carne, ela é inimiga do Espírito. E a todo instante, ela vai contender, vai lutar, guerrear contra o Espírito. E se você não estiver atento, você vai cair. Mesmo você sendo um homem, uma mulher de Deus. E eu sei que você é. Eu sei que o Senhor te escolheu, Ele te chamou. Foi Ele quem te chamou e te enxertou na videira. E hoje você dá o fruto segundo a videira, porque Ele fez isso com você. Mas se não estivermos atentos, a carne, ela nos joga para baixo, ela vai nos derrubar, ela vai passar uma rasteira. Precisamos estar vigilantes, atentos a todo instante. Mas como vamos alcançar? Como vamos conseguir vencer todas essas coisas? Já que Davi e tantos outros personagens encontramos em toda a Bíblia, outras pessoas, outros servos de Deus caindo, falhando. Precisamos entender que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, eu combati o bom combate. Que combate Paulo fala? Paulo está falando de luta, de espada? Não. O combate espiritual, a vida espiritual, a caminhada em prol da salvação. É esse o combate que Paulo cita quando diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Depois de todas as coisas, depois de ter enfrentado minha carne dia após dia, eu posso dizer, Paulo falando, que eu completei a carreira. Estava completo. Paulo estava dizendo: olha, o Senhor pode me levar agora porque eu venci. Eu venci. Jesus disse: vocês podem vencer o mundo porque eu venci. Mas aí você pode dizer: mas pastor, foi Jesus quem disse isso, não é tão fácil. Mas o apóstolo Paulo, ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Paulo pode, se Paulo conseguiu, por que você não vai conseguir? Por que eu não vou conseguir? Sabe, Paulo não conseguiu. Paulo conseguiu não porque ele era um super-herói do Novo Testamento, mas porque Paulo tinha nele o mesmo que eu e você tem, o Espírito Santo de Deus. E é com o Espírito Santo de Deus que vamos vencer. Eu estava falando há pouco com o pastor Nadson sobre o temor de terra que teve na nossa região lá na Bahia, no Recôncavo Baiano. Em Santo Antônio de Jesus a terra tremeu 4,6. Caiu o telhado de casa, lojas desmoronando tudo dentro, gesso de teto caindo. Irmãos,
A palavra nos diz que quando estivesse se aproximando esse tempo, que tempo? O dia do Senhor. Haveria tremores de terra em vários lugares. E o que é que Deus quer de mim e de você? Nos assustar? De forma alguma. Ele está chamando a minha e a tua atenção, dizendo: se prepara, esteja pronto, porque literalmente eis que estou à porta para buscar a minha igreja. E só vamos vencer isso se depois de termos sido enxertados na videira, agora produzirmos o fruto da videira. Há poucos dias eu ganhei de uma vizinha. Ela mandou uma foto para mim e disse: Max, é para você aqui, ó. Essa semana eu te entrego. É uma videira. Eu tô louco para plantar lá em casa. Eu não tenho quintal, eu vou ter que comprar um jarro grande, fazer uma armação de arame e esperar ela crescer. Mas o que é que a videira produz? Uva. Mas como é que eu sou a videira e estou produzindo limão? Não tem como. Eu preciso produzir o fruto da videira. A videira verdadeira, Jesus. E aí, a palavra do Senhor nos diz, em Gálatas capítulo 5, agora no versículo 22, ele diz assim, ó: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Quando a palavra fala da carne, ele diz as obras da carne. Mas quando ele vai falar do Espírito, ele diz o fruto do Espírito. Então, por favor, nunca mais diga os frutos do Espírito. Mas pastor, você citou vários. Não, eu não citei vários. Eu citei um fruto. A videira pode dar outro fruto senão a uva? Não, só produz uva. Mas com a uva, você faz o quê? Vinho, suco, vinagre, óleo, cosmético, doce. São esses que foram apresentados aqui pelo apóstolo Paulo, quando ele diz: olha, o Espírito produz amor, e aí ele traz o que o Espírito produz. São várias coisas que produz de um fruto só. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, nunca mais os frutos do Espírito, não, o fruto do Espírito. Precisamos, como servos de Deus, produzir esse fruto. E é produzindo o fruto do Espírito que não teremos nenhuma acusação contra nós, porque Paulo diz assim, ó: e contra essas coisas não existe lei. A lei, o próprio Paulo diz assim, olha, a lei condena, leva à morte. Porque a lei é ruim, de forma alguma ela é boa, mas é boa para quem cumpre a lei. Quem não cumpre, quem é transgressor, esse vai ser condenado por ela. Mas ele está nos dizendo que aquele que está no Espírito, produzindo o fruto do Espírito, não há condenação. E na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há condenação. Precisamos, como servos de Deus, reproduzir. E a palavra nos diz que ele fala assim, olha, o meu pai é o lavrador, e aquele galho que não estiver produzindo será cortado e lançado no fogo. Aquele que produz, ele vai dar uma podada, vai tirar umas pontinhas que estiver seca. Sabe o que é isso? É o servo de Deus que, como Davi, caiu em tentação, que errou, que pecou, mas continua no pecado? Não, se volta para Deus e diz: Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda a melhorar, como diz aquela canção, me ajude a melhorar. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você, e ele a todo tempo, ele fala aos teus ouvidos, te mostrando a direção que você deve seguir.
Então, em nome de Jesus, hoje, abre o teu coração e diz: Deus, faz morada, me dá mais uma chance, transforma a minha vida, eu quero ser um vaso novo. Eu estou lembrando de um monte de canção antiga aqui. Eu quero ser um vaso novo em tuas mãos, Senhor. Precisamos, irmãos, nos prostrar diante de Deus, clamar a Ele incessantemente, para que Ele nos faça vencer as obras da carne. Imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, ciumeiras, excesso de raiva, ambição, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas semelhantes a essas. Só são essas obras da carne? Não, tem muito mais. Paulo citou alguns, por isso ele diz no final: e outras coisas semelhantes a essas. Precisamos arrancar das nossas vidas, levar para longe, porque o que Deus quer de mim e de você, como alguém que foi enxertado na videira, é que possamos produzir, é que possamos dar fruto. Como foi a produção daquela terra que Deus prometeu ao povo? Os espias foram lá, e Josué estava entre eles, para trazer o cacho da videira, o fruto da videira. 2 homens precisaram trazer. Sabe o que é que eu vejo? É Deus dizendo: eu quero que você produza muito fruto. Eu quero que você seja como as videiras da terra de Canaã, que produza muito em abundância. Mas para isso, para fazermos isso, para vivermos isso, precisamos, irmãos, enfrentar as obras da carne. Eu vou vencer isso sozinho? Você vai vencer isso sozinho? De forma alguma. Mas o Espírito Santo de Deus. E eu postei isso ontem no grupo da igreja, do WhatsApp. Ele ora com você, por você, com gemidos inexprimíveis. Quando você já não consegue dizer palavras, só chora, só geme, o Espírito recolhe esse gemido e leva diante de Deus como súplica. É Ele que nos fará vencer. É Ele, o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e você, que nos fará alcançar coisas que nunca antes imaginávamos, porque não éramos nem videira, mas agora somos, irmãos. Fazemos parte do corpo, fazemos parte da essência de Deus agora. A palavra lá no Gênesis nos diz que fomos criados à imagem e semelhança dele, mas por conta do pecado estávamos longe, mas agora ele faz o quê? Nos traz para perto, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Ele te chama nessa noite, Ele me chama nessa noite a um novo caminhar. Como cantamos aqui, Ele não desiste de você, Ele não desistiu e não vai desistir. Você é importante. Ele não foi para a cruz em vão, Ele não foi para a cruz para que no último dia Ele precisasse olhar para mim e para você, respirar fundo e dizer: não te conheço. Não foi para isso que Ele morreu na cruz, mas Ele quer olhar nos teus olhos no último dia, sorrir e dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai. Desfrute o que foi preparado para você antes da criação do mundo. Antes de Deus formar o homem, Ele já tinha formado o que daria o homem mais tarde. Mas para alcançarmos todas essas coisas, precisamos combater o bom combate. Precisamos vencer. Precisamos lutar. E uma luta nunca é fácil. Lutar nunca é fácil. Sempre haverá feridas.
sempre vai ter cortes, arranhões, mas o nosso bom pastor estará ali para cuidar, para deitar azeite nas nossas feridas e nos sarar, transformar as nossas vidas. Como eu citei da canção, Ele não desiste. Ele não desiste. Talvez nós não tenhamos outras oportunidades como essa, mas hoje o Senhor, Ele nos convida a uma vida excelente na presença dEle, uma vida nova, produzindo o fruto para o qual foi mandado que produzisse. Cada um vai produzir segundo a sua espécie, e nós somos videira. Fique de pé no teu lugar. Quero nascer no teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Quero nascer no teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, Jesus. Bendito seja teu nome, meu Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Meu Deus, nesse momento estamos em tua presença, te dizendo que somos fracos, que somos pó, carne, e que sem a tua ajuda, sem a tua misericórdia, nós não vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, porque a nossa natureza, meu Deus, a todo instante quer o pecado. A nossa natureza a todo instante quer estar longe da tua presença, porque a carne é isso que ela faz, ela contende com o Espírito a todo instante. Mas pela tua misericórdia, meu Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, nos colocamos em tua presença em nome de Jesus, te pedindo, Deus, tem misericórdia das nossas vidas, arranca de nós aquilo que não te agrada e nos faz viver uma vida santa, íntegra, que possamos ser corretos diante do Senhor. E assim como o Senhor olhou para Davi um dia e disse: encontrei um homem segundo o meu coração, que o Senhor possa olhar para cada um dos teus filhos e se alegrar, porque o nosso coração é segundo o teu coração, e a nossa vontade não vale nada, porque a nossa vontade de fato é fazer a tua vontade, é te servir, é te adorar, é viver uma vida santa. Toma, Senhor, a vida desses teus filhos que nos assistem, onde essas pessoas estiverem, onde essa mensagem chegar, que o teu poder se manifeste sobre a vida dele, meu Deus, e que um milagre extraordinário aconteça, que a fé dessa pessoa seja renovada e que os caminhões de pecado fiquem para trás na vida dele, e que possamos viver, meu Deus, dias extraordinários em tua presença, que possamos viver uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor, que possamos ter a alegria da salvação sem a culpa do pecado. Vem, Espírito Santo, e continua fazendo a tua obra na vida desse teu filho, em nome de Jesus.